eu vou contar para vocês 6 grandes problemas desse caso contra Bolsonaro, mas eu vou resumir o que está lá no meu artigo. Se você quer ver em detalhes, se você quer aprender e ter isso em primeira mão, porque o artigo estava ontem lá no site da Gazeta do Povo, ficou lá como o artigo mais lido da Gazeta do Povo. Se você quer ver em detalhes a análise, não deixa de assinar a Gazeta. E mais, você vai ter acesso não só a esse artigo não vai ser nada perto da montanha de informação de qualidade a que você vai ter acesso para você ser uma pessoa bem informada. Pense o seguinte, para você tomar decisões da vida, você precisa ter boas informações, sem isso você não vai tomar boas decisões. Quer sobre política, quer sobre economia, quer sobre qualquer coisa. Então assina a Gazeta, você não vai se arrepender. A gente está com uma promoção imperdível. Vamos lá, vamos analisar. Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno e dezenas de outras pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa. Mas isso é tudo o que nós sabemos. Por quê? Porque o relatório da Polícia Federal é sigiloso. A Júlia acabou de dizer isso, ela não teve acesso. E ninguém ainda teve acesso, exceto, é claro, os jornalistas militantes da imprensa amiga, os porta-vozes do poder que já têm tudo na mão e vão soltando a conta-gotas contra o Bolsonaro, peça depois de peça. Apesar disso, uma grande parte desse indiciamento já está relacionada à operação contra-golpe, que foi deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira, prendeu militares, prendeu antigos auxiliares de Bolsonaro, e a esse material dessa operação a gente teve acesso, o que nos ajuda a entender um pouquinho o indiciamento que aconteceu depois e ao qual a gente não tem acesso. E a operação contra-golpe aconteceu porque essas pessoas, supostamente, elas teriam planejado assassinar altas autoridades, entre elas Lula, Alckmin e Moraes. A análise jurídica desse caso, gente, revela uma série de ilegalidades, uma série de abusos que já são a marca registrada das investigações conduzidas por ele, Alexandre de Moraes, lá no Supremo. E por isso eu separei aqui para vocês 6 problemas jurídicos dessa operação. Fica aqui comigo para você entender todos, eu vou resumir para vocês e depois você tira a sua dúvida, você aprofunda o seu conhecimento acessando o artigo lá no site da Gazeta. Primeiro problema, o Moraes ele é vítima e por isso ele não é imparcial para julgar esse caso. Isso aqui é elementar. Meu caro Watson, já diria Sherlock Holmes, isso é o básico. Em nenhuma democracia do mundo é dado a alguém ser juiz do seu próprio caso. Como a vítima de um crime, que é especialmente um crime de uma suposta tentativa de homicídio, pode vir e querer julgar com alguma sombra de isenção ou de imparcialidade o seu próprio algoz? Gente, é claro que não pode, não tem condição para isso. E por isso que existem regras de impedimento e suspeição de juízes em nossa lei, que os ministros do Supremo simplesmente ignoram. Ou melhor, eles não ignoram, eles conhecem. Eles fecham os olhos propositalmente. Eles atravessam a lei, eles atropelam a lei. Eles violentam a lei. Segundo problema. O STF não tem competência porque não tem investigado com foro privilegiado. Nenhum dos investigados tem foro privilegiado. E, portanto, gente, o STF jamais podia estar julgando esse caso. Não existe no Brasil foro privilegiado de vítima, então não importa que seja o ministro do Supremo a vítima. Mas o Supremo não tem autorização de julgar crimes contra a democracia, então não importa que sejam crimes contra a democracia. Ah, Deltan, mas no indiciamento do PF tem um parlamentar lá, o Ramagem. Mas na época dos fatos ele não tinha foro privilegiado. E o que rege se aqueles fatos vão ter foro privilegiado ou não é a condição das pessoas na época da prática dos fatos. Então, naquela época, ele era diretor-geral da BIM, até ali o começo de 2022. Depois ele saiu para ele se candidatar. A diplomação do Ramagem como deputado federal só foi acontecer em dezembro de 2022. E, aliás, como ele não tinha mandato, os crimes não têm como ter tido qualquer relação com o cargo e nem com o mandato dele. E para ter foro privilegiado, hoje o Supremo exige que exista relação com o mandato. A prática de um fato criminoso tem a relação com o mandato. Ou seja, não tem foro privilegiado. Vamos para o terceiro problema, como se isso não fosse suficiente, mas já vai dizendo aqui para mim nos comentários qual que você acha mais grave, porque a gente aqui na Gazeta quer ouvir a sua opinião, tá? Terceiro problema, não existem fundamentos para a prisão preventiva daqueles militares da contragolpe. Por quê? Porque os fatos são de quase 2 anos atrás. Não tem um perigo representado pela liberdade do acusado, que é algo exigido pela nossa lei. A própria lei fala expressamente que tem que existir fatos presentes, contemporâneos. E não tem nada disso. Essa lei ela foi reformada recentemente para que tivesse essa exigência e
ela traz, mas o Supremo, mais uma vez, não é que ele ignora, ele conhece a lei, só que ele fecha os olhos, ele atropela a lei. A própria investigação diz que os planos foram abandonados e não há prova alguma de que haveria um perigo presente que justificasse a prisão. Vamos para o quarto problema. Como se precisasse, né, gente, de perigo presente, de fundamento para prisão. Olha o Felipe Martins, a gente vai falar desse caso, fica aí para você ouvir, que você vai conferir um novo absurdo também do caso Felipe Martins. Mas vamos para o quarto problema. A lei brasileira, ela não pune atos preparatórios. A Júlia Lucy estava falando isso agora. Mais uma vez, gente, a própria investigação, ela cita que houve desistência dos investigados em relação aos supostos planos, seja porque o Bolsonaro não assinou a chamada minuta do golpe, seja porque ele não autorizou a execução dos planos, seja porque não havia apoio das Forças Armadas. E a verdade é só uma, não importa. A nossa lei penal não exige que seja por uma razão ou outra que a pessoa desista. Basta que ela desista. A lei não pune intenções, apenas condutas. O nosso direito, o nosso ordenamento jurídico, ele exige, ele entende que alguém só comete um crime quando a pessoa começa a executar uma ação definida em lei como crime. Cogitar, planejar algo não é crime. E se alguém não gosta disso, meu amigo, então se muda de país ou que mude a lei. Mas se mudar a lei, nos distanciaria das leis das democracias do mundo. Pensa o seguinte aqui comigo. Você que está aí de esquerda, que abriu na Gazeta do Povo por equívoco, está dizendo isso aí tudo aí é absurdo, tem que punir a pessoa que pensa, a pessoa que prepara. Pensa aí comigo. Bota o pé no chão e pensa. É bom que não seja punida a pessoa quando ela desiste, porque isso é um incentivo para que ela desista de praticar o crime. Se ela for punida de toda forma, desista ou não, muitos mais crimes vão ser praticados sem a pessoa desistir, porque ela vai ser punida de toda forma. Vamos para o quinto problema. Também não tem como se falar em crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito a partir do suposto plano de sequestro e execução de Alexandre de Moraes, porque esse plano também foi abandonado, sem que fosse dada início à execução, e além disso, é muito discutível você dizer que a eliminação de uma autoridade é abolir o Estado. Quem é essa autoridade? Ele é o rei agora? Porque se você eliminar ele, eliminar o Estado Democrático de Direito, ele só pode ser o Deus, o rei, alguém que está no limpo do nosso país, que uma república não admite nada parecido com isso. Se alguém é morto, por mais grave que seja o homicídio, as instituições continuam funcionando, entra outra autoridade que está na linha de sucessão e o Estado Democrático de Direito continua a existir. Mas eles estão, como você vai percebendo, forçando a barra em todos os pontos. Vamos para o sexto problema. O Moraes, ele citou crimes, gente. Essa parte chega a ser até engraçada, chega a ser até meio assim ridícula. O Moraes, ele citou crimes que não podem ser imputados aos investigados de forma alguma. Ele citou que estavam sendo imputados a eles associação criminosa e organização criminosa. Só pode ser um ou outro. Esses crimes, eles se excluem um ao outro. Ou tem um ou tem outro. Além disso, não tem ainda provas suficientes de que houvesse uma organização criminosa, porque a lei exige, além da distribuição de tarefas, além da hierarquia, exige que exista estabilidade e permanência no tempo com o objetivo de praticar crimes. E os fatos indicam que existia até uma divisão de tarefas e hierarquia, mas não estabilidade e permanência no tempo. Além disso, e essa é a parte mais absurda, o Moraes, ele citou um crime de peculato de uso. Gente, esse crime, ele só existe no Brasil para prefeito. E eu queria que o Moraes me indicasse algum prefeito que está lá sendo investigado ou estaria envolvido nesses atos. Não tem. Então, como que você vai imputar um crime que no Brasil só existe para prefeito? Não tem como. Tudo isso vai mostrando que existe aí uma forçação de barra tremenda. Para concluir, gente, eu disse tudo isso, mas a reflexão fica será que tudo isso importa? Será que vale de alguma coisa uma análise jurídica para um Supremo Tribunal Federal que não julga de acordo com o direito, com a lei, com a Constituição, mas julga de acordo com a política e com o nome que está lá na capinha dos autos? Tudo aponta para um julgamento político e vingativo, como aquele do Daniel Silveira, como dos réus do 8 de janeiro, e como aparentemente vai acontecer com o Bolsonaro. Ministros do STF, como Gilmar Mendes, eles passaram a semana toda antecipando o seu julgamento sobre o caso, dizendo que não houve só um planejamento, houve execução. Como assim? Como assim juiz antecipar julgamento? Não pode. Em que lugar que eles estão? Onde que eles vivem? Vão pedir um Globo Repórter deles, onde vivem, como comem, onde dormem, porque não é possível que exista alguém assim, que está lá como juiz antecipando o julgamento para a imprensa. Isso é proibido pela lei. Isso torna a pessoa parcial, ele devia se afastar envergonhado das investigações.
Esse tipo de conduta reforça a percepção de que o STF já possui lá na sua gavetinha a condenação do Bolsonaro e dos demais réus prontinha, faltando apenas o momento para a formalização chegar. Um julgamento conduzido nessas condições reflete mais uma ditadura do que uma democracia. No final das contas, olha que ironia, é o Supremo que está destruindo a democracia, tudo sob o pretexto de protegê-la de ameaças que jamais se concretizaram. Conta pra gente aí o que você acha disso tudo, a gente quer ouvir a sua voz.